Bom dia, boa tarde ou boa noite, senhoras e senhores, respeitadíssimo público, bem-vindo, bem-vinda à Escola de Direito. Muita coisa boa, dentro de pouco tempo, grande realização, nobres senhores. Não perca, periodicamente e diariamente estamos aqui publicando vídeo do seu cotidiano. Talvez não seja o seu problema, mas primeiramente te convido, amigo, se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Vamos somar, multiplicar e acrescentar. Manda ver na cabeça, manda bala, se inscreva aí, levanta da poltrona, folgado. Vamos que vamos aí, todas as minhas corujas. Ei, corujinha, segue-me agora. Vamos que vamos agora. Obrigado, senhores, de coração para coração. Recebe aí a minha visita, o meu apoio, o meu elogio, o meu incentivo. Diariamente estamos aqui transmitindo o que há de bom e de melhor para todos vocês, quer seja leigo, nato, quer seja douto, culto ou elite, qualquer pessoa, estamos aí no mundo, no ar, transmitindo aí para vocês, dicas maravilhosas, impressionantes acerca do seu direito a informação. Vamos que vamos a uma temática no direito penal brasileiro, chamado de crimes contra a honra. Ainda sobre os crimes contra a pessoa, o Código Penal estabelece outras espécies de crimes, ou chamados de crimes contra a honra. São crimes contra a honra a calúnia, artigo 138, a difamação, 139, e a injúria, 140 do Código Penal brasileiro. É muito comum fazer confusão relacionado a esses institutos. Por exemplo, a calúnia, que é a imputação de fato definido como crime. A difamação, a imputação de fato ofensivo à reputação, e a injúria, ofensa à dignidade ou decoro. Entretanto, na calúnia há uma ofensa à honra objetiva, e já na difamação há uma ofensa à honra objetiva. E também na injúria há o quê? Uma ofensa à honra subjetiva. A partir da leitura do 138, verifica-se que o dispositivo menciona a palavra fato quando se refere à imputação de fato definido como crime. Pergunta-se a si mesmo, para o seu intelecto, memorize o que é fato. Fato é acontecimento. Um exemplo de fato: Maico matou Fabiano. Diferente quando se diz Maico é um assassino. Isso é uma atribuição de adjetivação, de adjetivo, de qualidade negativa. O artigo 139 dispõe novamente em texto legal a palavra fato, quando se refere à imputação de fato ofensivo à reputação. Estabelece aqui o 140 a ofensa à dignidade ou decoro. Veja que o legislador não utilizou a palavra fato para criar o tipo penal. Em uma reunião de condomínio com 90 pessoas, um dos condôminos levanta e afirma que o síndico está se apropriando, do dinheiro do condomínio. Perceba que tal situação foi atribuído um fato a este síndico, ou seja, o condômino afirmou que ele fez algo, que ele praticou algum crime. Mas como saber agora se essa situação se trata
de um crime de calúnia ou crime de difamação. Já que em ambas as hipóteses o legislador se utiliza da palavra fato, como nesse exemplo houve uma atribuição a um fato definido. Vejamos, a apropriação do dinheiro do condomínio é previsto no artigo 168, a apropriação indébita. Houve o que? O crime de calúnia por parte do condômino. E qual a diferença da atribuição dos fatos entre calúnia e difamação? Diferentemente da calúnia, na difamação há uma atribuição de fato que não seja definido como crime, mas que tenha a capacidade de ofender a reputação da vítima. Um exemplo disso é se esse outro morador desse condomínio dissesse que uma moradora está todo dia se prostituindo em uma boate até 1h da manhã. Cuidado! Prostituir no Brasil, fazer o que quiser com seu corpinho, não é crime. Não é crime a prostituição. Logo, esse fato atribuído a esta moradora somente ofende a sua reputação. Dessa maneira, há um crime de difamação por parte deste morador. E a injúria? Como que fica? A injúria é um crime subsidiário, pois ao analisar o caso concreto, esse crime será encontrado subsidiariamente, ou seja, por exclusão. Em outras palavras, deve-se tentar enxergar se houve algum fato atribuído no caso concreto. Havendo fato, deve-se verificar que se ele for crime, tem-se a calúnia. Se não for crime, tem-se a difamação. Caso não haja atribuição de fato, mas sim um mero xingamento, será encontrado o crime de injúria. Esse xingamento, inclusive, pode ocorrer tanto diretamente à vítima, quanto na frente de terceiro, no intuito de ofender o que é dignidade ou decoro dela. Exemplo, Ana, ao xingar Ronaldo, chama o que? De 171, estelionatário. Por entendimento doutrinário, para que ocorra a ofensa à honra objetiva, a ofensa tem que chegar ao conhecimento de terceiros. Salienta que tal situação de calúnia e difamação, o fato tem que ser imputado na presença de terceiro, não bastando que a imputação somente diante do ofendido, sendo possível, inclusive, que esse não seja presente no momento da calúnia ou da difamação. Através da ofensa à honra objetiva, o agente tem a possibilidade, ainda que remota, de mudar o juízo que alguém faça à vítima. Imagine que ao invés de estar na reunião do condomínio, um dos moradores no elevador fala para o outro que o síndico está se apropriando do dinheiro dos condôminos indevidamente. Será uma hipótese de calúnia, mesmo que o síndico não esteja presente, pois a atribuição de fato criminoso chegou ao conhecimento de terceiro. Houve o que? Portanto, ofensa à honra objetiva. Já na injúria, basta que a ofensa à honra seja subjetiva, o que significa dizer que a ofensa pode ser praticada na presença da vítima somente. É o caso do morador que, ao entrar no elevador, se depara com o síndico sozinho e se aproveita da situação para chamá-lo de estelionatário. Fato é acontecimento. Logo, para haver calúnia e difamação, é essencial que o agente impute um acontecimento ao ofendido, ou seja, diga que ele fez algo. Lembrando ainda que esse acontecimento precisa ser algo determinado, não abrangendo fato genérico. Por exemplo, Caio diz que Tício subtraiu o carro de mel, sabendo que isso não é verdade. Nesse caso, há calúnia, pois imputa-se um fato determinado. Se Caio dissesse que Tadeu é um ladrão, um furtador, nesse caso haveria injúria, pois a atribuição de qualidades negativas e xingamento jamais se caracteriza como imputação de fato. Por exemplo, caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. A definição está aí. A definição que está aí implicando o que? Atribuindo um fato que é criminoso, que é crime. Entretanto, senhor, já na difamação,
digamos que difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. E já na injúria, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Entretanto, senhores, atente para o seguinte, que no artigo 140, parágrafo 1º, prevê a hipótese de perdão judicial, sendo, portanto, causa extintiva de punibilidade no crime de injúria. Para identificar se o artigo prevê perdão judicial, basta estar inscrito no dispositivo que o juiz pode deixar de aplicar a pena. Ou seja, no caso do parágrafo 1º, o artigo 140, crime existe, mas há uma causa de extinção de punibilidade. Entretanto, senhor, de antemão percebemos que desta maneira são hipóteses em que o juiz poderá deixar de aplicar a pena se houver provocação diretamente à injúria por parte do ofendido, ou em caso de retorção imediata em que consista a outra injúria. Já o parágrafo 2º prevê na injúria real hipótese qualificada do crime de injúria, pois estabelece uma nova escala penal. Um casal de namorados que, na frente de amigos, inicia uma discussão. Posteriormente a isso, a namorada resolve dar uma bofetada em seu namorado, no intuito de deixá-lo envergonhado. Nesse exemplo, além da injúria, o namorado pode responder por lesão ocasionada. O parágrafo 3º prevê a injúria preconceituosa ou discriminatória, que se caracteriza como forma qualificada de crime, do crime de injúria. No parágrafo 3º, se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Se no momento xingar alguém, o agente utiliza algum elemento relacionado à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, a pena será imputada a ele será maior. Nessa hipótese, o crime é qualificado pelo parágrafo 3º, estabelece a nova escala penal, que é a injúria racial. No momento haver confusão do crime de injúria preconceituosa com o crime de preconceito, o crime de preconceito é previsto na Lei 7.716 de 89 e tipifica o preconceito de procedência nacional, cor, raça, etnia e religião. Lembrando que no direito penal não é cabível analogia em malamparte e por isso não é possível se utilizar desse dispositivo para incriminar condutas de preconceito quanto à orientação sexual do indivíduo, de quem quer que seja. Esta lei não prevê crime de preconceito quanto à orientação sexual. Vejamos também que no artigo 1º da referida serão punidos na forma dessa lei resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. No artigo 5º da Constituição Federal, no artigo 42, a prática de racismo constitui crime inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Já nos crimes de racismo, se atribui a uma nação e não a um indivíduo, como na injúria racial. É muito comum também a confusão em relação ao artigo 20 desta lei, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Entretanto, no parágrafo 1º, fabricar, comercializar, distribuir ou vincular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz, suásticas ou gamada para fins de divulgação do nazismo é crime. Vejamos, senhores. De antemão, entenda que no crime quanto à honra, o agente deseja ofender a honra de alguém, o que até pode ser feito em público desde que a pessoa tome conhecimento. No entanto, se o agente tem algum preconceito quanto ao grupo religioso ou ético, por exemplo, sendo esse preconceito que ele deseja publicar, o crime não será o de injúria preconceituosa, mas sim de preconceito. Os crimes contra a honra estão previstos no Código Penal. Quer dizer que significa que o agente tem o dolo de atingir uma pessoa em específico. Caso contrário, não seja um crime contra a honra,
quando o agente, ao publicar uma postagem preconceituosa na rede social, não tem o intuito de ofender uma pessoa em específico. Não será crime contra a pessoa, não será crime contra a honra, mas sim um crime de preconceito. A referida lei prevê também outros crimes de preconceito. Os demais crimes dispõem acerca do impedimento de acesso a direito. Por exemplo, impedir uma pessoa de ter acesso a um determinado estabelecimento em virtude de sua religião e etnia. Vejamos o parágrafo 3º, o artigo 3º, seja, impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta, bem como das concessionárias de serviço público. Outros exemplos: recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado, impedir o acesso ou recusar a hospedagem, impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurante, bares, confeiterias ou locais semelhantes abertos ao público, impedir o acesso ou recusar atendimento em estabelecimentos esportivos, casas de diversões ou clubes sociais abertos ao público, impedir o acesso ou recusar atendimento em salões de cabeleireiro, barbearia, termas ou casas de massagem ou estabelecimento com as mesmas finalidades, impedir o acesso a entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais, em elevadores ou escada de acesso aos mesmos, impedir o acesso ao uso de transporte público como aviões, navios, barcos, ônibus, trens, metrôs ou qualquer outro meio de transporte concedido, impedir ou obstar o acesso de alguém a serviço em qualquer ramo das Forças Armadas, impedir ou obstar por qualquer meio ou forma o casamento ou convivência familiar e social. Os crimes contra a honra, crimes de calúnia, não podem ser confundidos com os crimes contra a administração da justiça, da denunciação caluniosa, previsto no 333 do Código Penal. No 339 do Código Penal brasileiro, que vai definir e dar causa à instauração de investigação policial de processo judicial, a instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que ou sabe que é inocente. A denunciação caluniosa, senhor, é uma calúnia, ou seja, ocorre quando é imputado um fato a alguém que seja capaz de dar a instauração de investigação policial de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe um crime que você sabe que a pessoa é inocente. Principalmente em caso de separação de casal, em que a mulher afirma categoricamente que fulano praticou tal ato, sendo que não fez. Exemplo, no intuito de prejudicar seu vizinho Pedro, Mário vai até a delegacia e afirma que Pedro matou sua esposa Ana a facada, colocou o corpo em uma mala e saiu de casa. Mário sabia que tudo isso era mentira, mas ainda narrou esses fatos em uma sede policial. Percebe que nesse exemplo houve uma calúnia, porém essa calúnia deu causa que uma investigação policial. Dessa forma, pelo princípio da construção, Mário, ao invés de responder pelo crime de calúnia, responderá pela denunciação caluniosa, porque houve o que? Uma investigação policial. Pelo princípio da construção, o crime fim absorve o crime meio para que seja praticado. Assim, no exemplo, Mário não teria como ter praticado o crime de denunciação caluniosa, crime fim, sem praticar o crime de calúnia, crime meio. Salienta que a denunciação caluniosa é mais gravosa que o crime de calúnia, pois põe em risco a liberdade da vítima, levar uma pessoa até mesmo ser presa inocente. Dispõe sobre a retratação no artigo 143. Nessas hipóteses, a isenção de pena, ou seja, uma causa de extinção da punibilidade pelo artigo 107. Contudo, a retratação não é cabível no crime de injúria, pois a ausência de previsão legal. No 143, a retratação, o querelado, que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Entretanto, senhor, para analisarmos os crimes contra a honra, a ação penal será privada via de regra,
o que significa dizer que a vítima precisa contratar um advogado para que esse ofereça a queixa em juízo. No entanto, o artigo 145 prevê algumas exceções nos crimes previstos nesse capítulo. Somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso, o artigo 140, parágrafo 2º, de violência de lesão corporal. Entretanto, é importante também a leitura dos seguintes artigos do 141. As penas combinadas nesse capítulo aumenta-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido contra o presidente da República, inciso 1, ou contra chefe do governo, inciso 2, contra funcionário público em razão de suas funções, 3, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia e da difamação. E temos aí o inciso 4, contra a pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria. Entretanto, senhor, a exclusão do crime no 142 do Código Penal não constitui injúria ou difamação punível. Inciso 1, a ofensa enrogada em juízo, no discussão de causa pela parte ou por seu procurador. Inciso 2, a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando é inequívoco a intenção de injuriar ou difamar. 3, o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento do dever de ofício. Essas são algumas mini pílulas do direito acerca dos crimes contra a honra. Um grande abraço, um F de fortalecimento. E não se esqueça, se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Um grande abraço, um beijo no coração para todos vocês.